Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 49, que vem sob o título Máquina Divina. Mas antes de nós iniciarmos, convido a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, para não esquecerem de já curtirem agora no início o nosso vídeo, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Assim também você auxilia o canal Universo da Mulher a crescer e também nós estaremos enviando especialmente bênçãos para todas as pessoas, compartilhando os materiais que temos recebido aqui. Ok? Então vamos à nossa leitura e posteriormente eu teço breves comentários, como de costume. André Luiz nos diz o seguinte: não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis, que a leucemia aniquilara morosamente. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, amando agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta, senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei, com minúcias, que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos, por agora, conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina, nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana, o arcabouço ósseo,
a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas, às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde, sempre novo, fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu desse modo que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinenti absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido, estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar do direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição
dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda a manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas, de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos, e enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Olha aí, gente, mais um capítulo interessantíssimo, não é mesmo? Falando sobre a desencarnação aqui desse irmão, que podemos aí pensar, assimilar, não é? Concatenar ideias, como se dá a desencarnação, quando nós vamos aí deixando o nosso invólucro terrestre, o nosso corpo aqui na Terra, nós vamos então desligando, parte por parte, com o auxílio dos mentores, dos benfeitores espirituais que vêm nos ajudar nesse momento. E aí acontece todo esse turbilhão de micro-organismos que vão aí debilitando o organismo físico porque a vitalidade nele já não se encontra. Então é muito interessante a nossa reflexão sobre esse capítulo e também a importância de lembrarmos, de nos prepararmos para quando formos visitar a vida verdadeira, que é a vida espiritual, e ficarmos por lá quando deixarmos o nosso corpo de carne aqui, não é mesmo? Que possamos habilitar o nosso espírito para a melhor caminhada, para que possamos evoluir e também praticando a caridade e o bem para auxiliar todos que estejam à nossa volta. Assim, então, sem muitos comentários, deixo para nossa reflexão esse capítulo também muito interessante e maravilhoso. Antes de nos despedirmos, vou ali convidando vocês para que não esqueçam de estar comigo aqui às segundas-feiras às 19 horas, para que possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas,
para nos encontrarmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando convidamos a presença do nosso Mestre Jesus e de todos os benfeitores espirituais a seu serviço para virem abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras às 18h30, retornamos aos estudos da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, juntamente com uma equipe de benfeitores que vêm todos a serviço de Jesus abençoar as nossas vidas, nos dando o passe e renovando as nossas energias. Assim, meus queridos, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que nosso Pai maior, Deus, que Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo fiel, que Maria, nossa amorosa mãezinha, e que os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e aos caminhos da construção para a elevação do nosso espírito que é eterno, e que nós, com boa vontade, com dedicação, com estudo e procurando praticar o bem que temos recebido no nosso dia a dia, possamos prosseguir os caminhos de elevação, conforme Deus deseja para todos nós. E que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja em nossos caminhos sempre muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos. Até o nosso próximo encontro.